dias. O nosso Deus é um Deus de milagres. Não há limites para o seu poder agir. Foi o que acabamos de cantar, queridos. Convido você a, junto comigo, estar sintonizado nessa palavra. Quero começar agradecendo a Deus pela oportunidade que sempre faço. Também agradeço ao Senhor pela vida do nosso pastor Adair, que compartilha comigo este púlpito, porque o púlpito é do pastor da igreja. Quero agradecer também, meus irmãos, a atenção dos irmãos à pastoral. Fiz com muito carinho o texto que está aí na capa do seu boletim, que fala sobre um povo chamado Batista. E tem tudo a ver com o DNA missionário do povo batista. E tanto falamos de PGMs, tem aí um texto para os irmãos meditarem oportunamente, leiam com carinho, e se for do seu desejo, do seu coração, tire cópia e mande para os seus amigos e compartilhe isso. Amados, nesse último mês, por direção de visão do nosso pastor, nós temos pregado acerca da graça. E só fazendo uma retrospectiva aqui, nós tivemos no primeiro domingo o título Jesus, a manifestação plena da graça. No segundo domingo, o tema foi quando a graça encontra o pecador. Já no terceiro domingo, o último passado, foram transformados pela graça. Mas o tema de hoje já está aí em seu boletim e quero compartilhar com muito zelo e submissão à orientação de Deus, que é a graça que curou o filho de um oficial real. E o texto já foi lido, mas eu convido a amada igreja a ler mais uma vez, porque desta vez nós vamos fazer a leitura com atenção, verso a verso, passo a passo. E que o Senhor fale ao nosso coração em riqueza de detalhes. O meu firme desejo é que essa graça encontre acolhimento nos corações. E o Senhor entregue a você aquilo que você veio buscar nessa noite. Que cada um receba a porção do Senhor sobre sua vida, através do poder e a manifestação da sua palavra. Quem crê pode dizer amém? Então vamos a João 4, do 46 ao 54, diz assim a palavra do Senhor. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Estou lendo na versão Almeida, revista e atualizada. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e logo rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não vides sinais e prodígios, de modo algum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro e anunciando-lhe que o seu filho vivia, então indagou deles a que hora o seu filho se sentiria melhor, e informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi esse o segundo sinal que fez Jesus depois de vir a Judéia para a Galileia. Meus irmãos, nós estamos num contexto bíblico aqui extraordinário. Nós estamos vendo o evangelista João comunicando da parte de Deus propósitos do Senhor sendo cumprido na vida das pessoas. Nós acabamos de ver ainda em João 4, meus irmãos, a visita de Jesus àquela mulher samaritana.
aonde pela primeira vez o Evangelho vai revelar que Jesus testifica ser o Messias, porque aquela mulher foi a primeira pessoa no mundo a entender e ouvir da boca de Deus: sou eu, o Messias, aquele que foi prometido para salvar Israel. Um detalhe, meus irmãos, é que havia um propósito naquele encontro do Senhor com aquela mulher. Quando a gente vê no João 4, verso 39, está claro lá: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Olha só, então significa dizer que todo aquele movimento de Jesus e seus discípulos, e quando ele para naquele tanque, naquele poço, e aquela mulher vem ao encontro dele no pico do dia, na hora mais quente, ele, além de salvá-la, ele a utiliza como instrumento da sua graça, porque ela passa a ser um agente de salvação no lugar onde morava, porque foram muitos que creram no testemunho daquela mulher. Vocês estão entendendo isso? Então significa dizer que havia um propósito muito maior do que os olhos humanos poderiam ver, porque não foi só um encontro personificado para aquela mulher, havia algo ainda maior, extensivo a todos que a conheciam, e muitos creram e tiveram seus nomes escritos onde? No livro da vida. Então entenda que o Senhor sempre tem algo maior, e o Senhor revela-se quem é, e é através da manifestação da graça que ele agora vai ter um encontro com um homem aqui, intitulado como Soldado Real. É esse Jesus que veio falar a vocês nessa noite. É esse Jesus que, quando fala e quando nós sentimos o seu toque, não há um homem sequer que consiga ficar de pé. Todos que tiveram encontro com o Senhor mudaram. Todos que tiveram e aceitaram a Jesus tiveram suas vidas transformadas. Porque o poder da sua graça, ele é incalculável. No texto de hoje, Jesus retorna, portanto, a Galiléia, especificamente, exatamente a Caná. Ele volta aqui em Caná, meus irmãos, que ficava a alguns poucos quilômetros, dezenas de quilômetros de Cafarnaum, onde ele morava. E que curioso que é em Caná que ele faz o primeiro milagre. Ele volta à cena do primeiro milagre. Ele volta a Caná e, estando morador de Cafarnaum, ouve-se falar de um homem que transforma. Ouve-se falar de um homem que tem poder para mudar água em vinho. Ouve-se falar de um homem cujo caminhar é pura bênção. E essa história ou este comentário entre as pessoas chega ao conhecimento desse soldado. E a palavra vai dizer que ele foi intitulado aqui soldado ou oficial real. O termo em grego quer dizer basílicos. E basílicos quer dizer alguém que tem uma patente, uma autoridade, é um oficial, é um militar. E basílicos não é só um militar, mas é um militar mais próximo do rei. Se fosse um militar romano, seria a guarda pretoriana. Mas aqui, o rei, conforme os estudiosos e teólogos argumentam, é o rei Herodes Antipas, o rei dos judeus. É Herodes, aquele Herodes que, quando Jesus é preso, levam-no à presença de Pôncio Pilatos
E em seguida levam-no até o palácio de Herodes, e os irmãos sabem muito bem o que estava acontecendo lá. Uma festa. Estão lembrados da festa? É esse Herodes. E esse rei, Herodes Antipas, ele tem a sua sujeição a alguns militares de sua confiança. E esse basílicos aqui no grego indica que faz parte do círculo mais próximo do rei. Queridos, os teólogos e eruditos levantam comentários acerca da sintonia entre a história deste homem oficial do rei Herodes com aquele soldado que tinha o seu servo doente. Lembram dele? Pois bem, aqui não é um servo, é um filho. Então esta figura bíblica aqui, ela não é só um soldado que possivelmente era leal ao seu rei, mas aqui por trás desse homem existe um pai. Existe um pai. Existe alguém que tem um filho que ele ama. E ele escuta falar de um homem que transforma as coisas. Ele escuta falar de um Jesus que em Caná faz o seu primeiro milagre. E sabendo que Jesus havia voltado à cena do milagre, ele anda simplesmente 32 quilômetros de Cafarnaum até Caná para se encontrar com Jesus. Vamos ao texto então? Diz assim em João 4. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, Jesus, onde da água fizera vinho, onde havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. E daí o estudo que diz os 30 e poucos quilômetros. Curioso é Jesus retornar àquela cena e àquele local do primeiro milagre. E esse oficial do rei, perceba, oficial real que tem suas condecorações, suas patentes. A Bíblia logo diz que ele é alguém de autoridade, mas a sua autoridade era insuficiente para curar o seu filho. É quando o homem entende a sua posição. É quando o homem que muitas vezes é cheio de vaidades, entende as suas limitações. É quando o homem, cheio de autoridades no plano terrestre e humano, vai perceber que é nada sem Jesus. Quando a palavra continua dizendo que, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e logo rogou que descesse para curar seu filho. Estou no verso 47, que estava à morte. Perceba o termo aí, rogou. Esse rogar é pedir. Esse rogar é suplicar. É solicitar. É pedir com jeito. É pedir sem exigir. É pedir com educação. É solicitar. É requerer. É entender que depende da manifestação do outro. Porque as minhas ferramentas são insuficientes para resolver aquilo que eu preciso. Esse soldado real, com certeza, jurou fidelidade ao rei Herodes. E não é à toa que tinha a patente que tinha. No entanto, esse juramento é quebrado. Esse juramento, ele é quebrado por conta de algo que é maior do que esse juramento humano. É o amor. Quem é pai aí e entende o que eu estou falando? O amor de um pai para com seu filho fez com que ele transgredisse as normas. Fez com que ele ultrapassasse os limites da sua
movimentação, vamos dizer assim, que estava autorizada a fazer. E ocorre que é lá, justamente em Caná, que ele suplica ao Senhor pela enfermidade do seu filho. Em relatos anteriores, meus irmãos, nós vemos que o Senhor havia começado o seu ministério. Não era tão popular assim. Jesus estava começando a se tornar popular. No entanto, a cada passo que ele dava, havia tanto amor e tanta justiça, que aquilo que se comentava do Senhor é que se podia ter esperança nele. E eu pergunto, como está a igreja do Senhor acerca da esperança que você, cada um aqui, tem nele? Como está a sua fé no Senhor? Como está a sua esperança nele? Como está o alvo da justiça aos seus olhos? Tem um endereço certo? Chama-se Jesus de Nazaré? Pois bem, é este homem aqui que vai buscar ao Senhor. No entanto, incipiente, uma fé incipiente, aquela que começa, uma fé que se manifesta. Ele é um nécio aqui, ele é alguém novo na fé, porque ele está começando a ter um despertar no seu coração. Mas ele só sabe de uma coisa, ele precisa fazer a parte dele, ele precisa agir, ele precisa tomar uma atitude. E a atitude que ele toma é deixar as suas tropas e buscar sozinho a Jesus. E eu pergunto, você tem andado com várias pessoas, mas você tem um entendimento que você precisa buscar sozinho a Jesus? Este homem teve esse entendimento. E ele deixou a sua rotina de militar. E eu sei bem o que é isso, porque eu usei 9 anos uma bota nos meus pés. E uma patente no meu ombro. Sei bem o que é você não obedecer a ordem de um comandante. Porque já fui comandante. Já fui primeiro-tenente no exército. E sei o que é ser um oficial. E sei o que é ter um subordinado que transgride, que não se pode confiar. Como fica o coração do comandante ao olhar para essa pessoa? Sei o que é isso. Mas muito mais do que isso, que é uma vivência pessoal, eu vejo a Bíblia me comunicando que o Rei dos Reis é o general dos exércitos. É Ele que está fazendo um chamado aqui. É Ele que comunica quem é. E quando as pessoas o percebem, dirigem-se a Ele com súplicas. Porque quem se põe diante do Senhor, não se põe altivamente, com um olhar de superioridade. Você se submete. A palavra diz que ele implorou. E essa fé incipiente, novo, começando a despertar, não entende certas coisas. Ele vai a Caná e pede ao Senhor: Senhor, desce comigo, pega a estrada comigo. O Senhor precisa ir em Cafarnaum. Porque por certo, na mente dele, ele foi a Caná e o milagre aconteceu. Ele agora voltou a Caná, por certo, vai acontecer um novo milagre. Mas ele não vai a Cafarnaum. Ele precisa ir a Cafarnaum. Talvez você esteja dizendo: Jesus, vai lá na minha casa. O Senhor precisa visitar o meu lar. Vai lá, Jesus, cura, liberta. Movimenta a tua graça na minha casa, na minha vida. Vai lá, Jesus. E quando você não percebe as portas se abrindo, a dobradiça abrindo, a trinca da porta abrindo, você parece que quer que ele entre fisicamente. Ah, meu Deus, não é isso. Porque ele pensa que Jesus só tem autoridade se for fisicamente lá. A palavra continua dizendo: então Jesus lhe disse: se porventura não verdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Sabe o que é isso? Uma advertência. É como se Jesus estivesse botando ele no carbureto. Sabe o que é carbureto? É aquele produto que você põe em fruta para ela amadurecer logo. Jesus está botando ele aqui no carbureto. Você precisa amadurecer logo, meu filho.
Por acaso, para crer em mim, você precisa ver milagre? É isso que vocês querem? O verso 40 a 50 vai dizer: rogou-lhe o oficial. Ocorre desde antes que meu filho morra. Desce, Senhor, antes que meu filho morra. O verso 50. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. Jesus não foi a Cafarnaum. Ele disse: vai lá, volta. O teu filho vive. Diga: o teu filho vive. E a palavra do Senhor vai dizer algo extraordinário, porque o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele não esperou o visível. Ele não esperou ver para crer, como Tomé. Ele entendeu que ele era um homem de poder e de autoridade. E se Jesus está dizendo: seu filho vive, é porque ele vive. Se Jesus está dizendo: eu vou lá na sua casa, vai lá, irmão. Jesus está agindo lá. Tenha olhos para uma perspectiva espiritual acerca de que o Senhor está fazendo na sua vida. E não é à toa que você está sentado nesse banco, porque antes de você sentar-se nesse banco, o Senhor falou ao meu coração e me pôs de joelhos para poder entregar essa mensagem. Ela tem um propósito finalístico. É que você compreenda que o nosso Deus, Ele não é limitado. Ele é o Deus do impossível. Ele não é limitado em paredes, em estruturas, em regras humanas, limites humanos. A voz dele, ao ecoar, basta uma palavra tua, Senhor, e o meu servo será curado, como disse o outro soldado. Este soldado real diz uma coisa maravilhosa. O verso 49 diz assim: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Você sabe o que é Senhor? No grego aqui é Kyrie. Kyrie. Ele está dizendo Kyrie Jesus, Yeshua. Ele está dizendo aqui: meu rei. Sabe o que aconteceu aqui? Ele acabou de romper os laços com Herodes e começou a colocar Jesus como seu rei. Vemos que Jesus não lhe atendeu de imediato. Acabamos de ler que houve um pedido de resposta e houve um questionamento do Senhor: será que é necessário ver milagres? Mas a graça se manifesta. E este oficial real dirige-se à sua casa. Mas antes de nós irmos a Cafarnaum ver o que aconteceu, eu quero convidar você a prestar atenção numa coisa. Herodes aqui é Herodes Antipas. Herodes que tinha inclusive uma festa profana, o bacanal de Herodes, como é chamado. Lembram disso? Então esse soldado servia a um Deus de promiscuidade. Esse soldado servia a um Deus de luxúria, um rei de luxúria. Esse soldado servia a um iníquo. Esse soldado servia a um líder do mundo. Esse soldado, por certo, testemunhou pela proximidade maus testemunhos do seu rei. Mas agora, diante daquele que agora torna-se o soberano de sua vida, ele vai ver quem é o seu novo rei. Ele vai aprender da fonte da graça e da misericórdia, aquele que não foi encontrado nenhum dolo, nenhum pecado.
Ele vai ver agora a água e o vinho. Ele vai interagir com uma pessoa que ele pode imitar, copiar. Para ele ser um cristão, que quer dizer um pequeno Cristo. Porém, eu fico imaginando o coração desse soldado, sabendo que quando Herodes souber que ele intitulou Jesus como Quírie, a represária do rei sobre sua vida, ele podia ser morto, porque estava traindo a fidelidade real. Você entende isso? Você compreende isso? E eu te pergunto, quais coisas, ou líderes, ou pessoas, têm sido rei na sua vida? E que você tem tido zelo em não descumprir a fidelidade, quando você deveria rasgar com essa fidelidade, romper de vez com o pecado, e colocar a Jesus como Quírie na sua vida. Nós nos surpreendemos com esse Deus a todo instante. E essa graça vai se manifestar aqui de uma forma maravilhosa. Vamos para o verso 51 e 52. Estamos indo mais para o final. Já ele descia, agora é o soldado descendo. Já ele descia, voltando para casa, andando 32 quilômetros. Quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentiria melhor. E informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Pare para pensar comigo. Se em um dia ele se encontrou com Jesus, e ele volta para casa em Cafarnaum, e dizem para ele: foi ontem, esse homem passou a noite viajando. E eu fico imaginando o coração desse pai, andando sozinho, porque a Bíblia não diz que ele estava com as suas tropas. Eu fico imaginando aquele coração daquele soldado que creu na palavra, virando a noite, na expectativa de chegar no outro dia, clarear o dia e ele poder chegar em casa. Você está vendo o que eu estou vendo? E eu fico perguntando: você já passou por isso? Você já passou pela situação de você virar uma noite em oração? Você virar uma noite na expectativa do outro dia? Você virar uma noite para confirmar se o que Jesus esclareceu ao seu coração, de fato, vai acontecer? Este homem experimentou isso. Porque a palavra diz que quando os seus servos embargam ele no caminho: pare, olhe, a novidade é essa, o seu filho vive. Que horas foi? Foi ontem. A hora que ele vai dizer aqui, a hora 7ª. Sabe que horas é a hora 7ª? O dia para o hebraico, o grego e o tempo de Jesus contava-se a partir de 6 horas da manhã. Então a hora 7ª aqui é 13 horas, 1 da tarde. Ok? Então quando ele diz, a hora 7ª, a febre o deixou, significa dizer que foi exatamente na hora que ele disse: seu filho vive, volte. E ele obedeceu. Sabe o que eu vejo no meu coração e com olhos espirituais? Que Deus pode fazer a obra na sua vida e na minha. Você não precisa ver para crer. Mas é necessário que você creia de uma forma inteira, sem reservas. E é possível que exatamente nessa hora, é a hora que o Senhor estava esperando o seu coração dizer: eu creio em ti, Jesus. Vamos para o final. Foi no verso 53. Com isso, reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Tão lembrado da mulher samaritana. O propósito do milagre ali, do encontro com o Senhor com ela, era que todos crescem.
A manifestação da graça aqui na vida desta família, deste pai, que acima de tudo era um pai, uma ovelha, um filho de Deus, é que quando ele recebe essa graça, não impacta só nele. O menino vive e toda a sua casa, não ficou ninguém de fora. E essa palavra, ela tem total sintonia com Hebreus 11. O que é que diz Hebreus 11:1? Mídia. Sobre a fé. Ora, a fé, digam todos, é a certeza das coisas que se... e a convicção de fatos que não se veem. Diga de novo. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Aquele homem teve fé. Ele foi convicto para casa de que ele iria encontrar o seu filho vivo. E aí, queridos, como ele creu, a fé do pai leva à conversão da família toda. E um resultado típico do cumprimento da promessa de Deus, tido lá, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 31, a fala do Senhor, através de Paulo, aquele carcereiro: se creres, será salvo tu, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Quando Paulo comunica aquele carcereiro, ele está repetindo a experiência vivida aqui com esse soldado e Jesus. Porque quando ele creu, viu seu filho vivo, e viu todos aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados terem os seus nomes escritos no livro da vida. Vamos para a conclusão? Jesus, então, que é o Verbo encarnado, Jesus manifesta sua graça e ele age na vida de um ímpio, de alguém que era seguidor de um líder promíscuo, o oficial de Herodes. No entanto, a misericórdia o alcançou. 2. A fé verdadeira na narrativa mostra que houve uma progressão dessa fé. Porque antes ele pensava que Jesus tinha que estar fisicamente lá em Cafarnaum, mas bastou uma palavra do Senhor remota e tudo se fez novo. Outro ponto, esse milagre é prenúncio para a inclusão dos gentios, porque o Senhor veio para os judeus e eles não o receberam. Mas eis um soldado gentio, alguém que servia a um rei que não estava submetido ao rei dos reis. Ao contrário, fez parte do plano para matá-lo. Por fim, meus irmãos, nós vemos uma graça que confronta, mas também que transforma. Vimos uma palavra que dá vida e esperança e alcança não só o filho doente, mas toda uma família. E por fim, queridos, nós vemos que essa graça de Cristo, que se manifestou aqui nessa história bíblica que contamos hoje, ela tem poder para agir no sobrenatural na vida de todo aquele que nele crê, a fim de que não pereça, mas tenha... Você está esperando um milagre? Tem alguém esperando um milagre aí? Eu quero convidar você nessa noite a crer que no tempo de Deus, na forma do Senhor, o milagre ocorrerá. Feche seus olhos, eu quero orar. Eu quero orar falando ao teu coração, a você que está na espera da manifestação da graça, porque Jesus é a própria graça encarnada. Você está esperando uma ordem de Deus sobre algo na sua vida? O que o Senhor comunica no seu evangelho nessa noite é que tenha esperança e creia na palavra. Tenha fé. Deposite a sua esperança na pessoa certa. E essa pessoa tem nome: Jesus Cristo, o Senhor dos senhores
e Rei dos reis.